Eu esqueci. Achei que eu tinha esquecido de ligar. Tá ok o microfone. Certo. Boa noite, meu nome é Cláudio. Eu sou bolsista do projeto de extensão Pro Carroceiro FAO e membro do grupo de pesquisa e extensão em Equides Grupec e o FAO. Dando continuidade às signas hipiátricas, hoje teremos a médica veterinária Rayane Medeiros, que possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Alagoas, mestrado em andamento em Ciência Animal pela UFAL e possui pós-graduação em Clínica e Odontologia de Equinos. E a linha de pesquisa do mestrado é em técnicas de orquiectomia em asininos. E hoje ela falará um pouco sobre interpretação de exames laboratoriais em equinos. Queria agradecer a disponibilidade da doutora, em nome do professor Pierre e de todo o grupo. Queria, queria deixar claro assim, queria agradecer mais uma vez, lembrar o pessoal de câmera e microfone, e que a senhora pode ficar à vontade. Obrigada. Vamos dar início, então, à apresentação. Doutora, a senhora quer ser interrompida durante a palestra ou quer deixar as Pode perguntas para o ser. final? Se alguém tiver alguma dúvida, já pode ir Pode falando. ligar o microfone e falar, né? Mas como eu não vou estar lendo o chat, aí você pode interromper ou quem quiser. Tá certo. Obrigado. Então, vou falar um pouco sobre a interpretação de exames laboratoriais em equinos. Primeiramente, eu gostaria já de pedir desculpa, porque a minha cabeça está um pouco doendo, já tomei remédio, mas vamos resolver. Daqui para o final ela vai estar boa. Então, como a maioria dos exames laboratoriais em equinos vão vir através do sangue, eu coloquei aqui uma introdução um pouco falando sobre o sangue. Ele vai ser o principal ela vai ser a principal amostra devido à sua principal função, que é o transporte de substâncias como oxigênio, gás carbônico, dióxido de carbono, nutrientes, hormônios, produtos oriundos do metabolismo, os indesejáveis ao organismo e que serão levados para os órgãos de excreção e metabolismo, como fígado e rim. E o seu aumento ou diminuição vai estar também no sangue. Por isso que é importante por isso que o sangue é o principal amostra. O sangue total, ele é dividido entre a parte celular, que é composta pelos eritrócitos, leucócitos e plaquetas, e pela parte líquida, que é o plasma ou soro. Ele vai ser considerado plasma quando colhido com anticoagulante, que é o EDTA, um deles, e ele contém o fibrinogênio, que eu vou falar mais um pouquinho para frente dele. E ele vai ser considerado soro quando ele for colhido em um tubo sem anticoagulante. E ele vai conter os mais variados solutos orgânicos, como minerais, enzimas, hormônios, e assim por diante. O hemograma, ele é o principal exame solicitado na rotina laboratorial devido à sua praticidade, economia e utilidade. Ele está dividido em duas partes, o eritrograma e o leucograma, e a gente pode pedir alguns pontos adicionais, como a proteína total, fibrinogênio e pesquisa de hematozoários. Ele é solicitado para acompanhar a saúde do animal, no auxílio da avaliação do paciente ou do diagnóstico, auxiliar o diagnóstico de doenças e avaliar o progresso de algumas doenças. Que é sempre importante a gente ficar acompanhando a evolução da doença, se ela está piorando ou melhorando. E é importante falar que ele vai servir de exame complementar. Diagnóstico, ele vai servir como diagnóstico em poucas situações, como nas hemoparasitoses, mas ele vai servir mais de complementar. Complementar o que? É o histórico clínico e ao exame clínico.
para se chegar ao diagnóstico e interpretar os dados hematológicos com bases no histórico e no exame que você vai fazer do animal. E os resultados anormais, eles vão ser inespecíficos. Por isso que você vai precisar associar ao exame físico e o histórico anamnésico. Porque vai ter várias condições de doenças que vão provocar alterações similares. O hemograma, ele é realizado com sangue periférico, colhido com anticoagulante, com o objetivo de obter informações com o eritrograma e o leucograma. O eritrograma compreende a análise das células vermelhas, das hemácias. E ele compreende o número total de hemácias, a concentração de hemoglobina, o volume globular, o volume corpuscular médio, VCM, que vai ser analisado o tamanho das hemácias, o volume, a coloração das hemácias, que é o CHCM, as proteínas plasmáticas e os reticulócitos, que são células prematuras, são eritrócitos prematuros. E no esfregaço sanguíneo também a gente pode ver a anisocitose, que é a diferença de tamanho das células, policromasia, que é a diferença de coloração entre células. As duas indicam que está tendo uma eritropoiese ativa. E os hemoparasitas também podem ver no esfregaço sanguíneo. A hematócrito, ou volume globular, ele vai ser a porcentagem de eritrócitos presentes no sangue, e ele pode ser feito através do analisador hematológico da máquina de hemograma, que ela vai dar todos os dados, ou através da forma manual, que é através do capilar. O capilar de microhematócrito, ele vai ser colhido o sangue com anticoagulante e vai ser colocado no capilar e tampado com a massinha. Após a centrifugação, a gente vai conseguir ver a porcentagem de células do sangue com esse concentrado de hemácias aqui. Aí, no meio deles, vai estar uma capa leucocitária. Aí a gente até observa em animais com inflamação aguda, com problemas crônicos, ela vai estar mais aumentada do que animais saudáveis. E o mais amarelado aqui em cima vai ser o plasma. Após a centrifugação, os componentes do sangue vão se separar, a parte líquida e a parte sólida. E com isso a gente vê o hematócrito. Com isso a gente também pode ver, após essa centrifugação, outras coisas fora o volume globular, como a coloração do plasma e a capa leucocitária, como eu falei, e também a proteína total e o fibrinogênio. Em relação à cor e à transparência, o do equino, o normal é límpido e levemente amarelado, um amarelo bem clarinho, devido à caroteno e à xantofila presente nas forragens que eles comem. E é possível ver algumas alterações, como um plasma mais amarelado, aquele amarelo bem forte. Ele é indicativo de icterícia. Um plasma mais rosa ou mais avermelhado, amarronzado, é indicativo de hemoglobinúria ou mioglobinuria, que a gente vai falar mais para frente. E um plasma lipêmico, ele vai ser mais esbranquiçado e turvo. Essa lipemia quer dizer que os triglicerídeos vão estar altos no sangue. É importante falar que a eritropoiese, ou seja, a formação dessas células, vão acontecer na medula óssea. E essas células vão ser responsáveis por carregar e transportar oxigênio dos pulmões aos tecidos e dióxido de carbono no sentido inverso. E a nomenclatura das células. São várias nomenclaturas, até ela se desenvolver, ela vai mudando do seu nome. E as últimas são metarubricítico, reticulócito e eritrócito.
sendo que essas 3 são observadas, podem ser observadas na corrente sanguínea, por algum motivo que eu vou falar mais para frente, porém, os reticulócitos, os equinos, eles não liberam, nem anemia severa, eles não liberam na corrente sanguínea, apenas os eritrócitos. Então, o estímulo que vai acontecer para a formação de novas células vai ser a baixa tensão de oxigênio tecidual. E é importante falar que para ocorrer tanto a eritropoiese como a leucopoiese vai ser... que eu me perdi. Vai ser importante algumas vitaminas, minerais, alguns nutrientes que são essenciais para a formação dessas células. O equino, ele tem um fenômeno nas células, no hemograma, chamado fenômeno de Roloux, que é o empilhamento de hemácias. Ele vai ser normal em equinos sadios, enquanto que nas outras espécies ele vai ser observado em desidratação grave e doença inflamatória aguda. E ele não vai ter esse fenômeno em equinos com anemia grave ou caquéticos. Em relação às anemias, a anemia vai ser definida como presença de eritrócitos, concentração de hemoglobina e hematócrito abaixo dos valores de referência. Geralmente, ela vai ser consequente a um processo generalizado. E é importante que saiba a causa da anemia para que o tratamento seja adequado e mais eficaz, direcionado para a causa. Salvo, com exceção, a anemia grave emergencial, tipo uma hemorragia muito grave, que o animal precisa de uma transfusão de sangue, é isso. Mas, tirando isso, é necessário saber a causa correta. Os sinais clínicos vão ser de acordo com decorrentes da baixa capacidade do sangue de carregar oxigênio e dos mecanismos compensatórios do organismo devido a essa baixa quantidade de hemácias. Então, eles vão ser dependentes do grau e da causa da anemia. Os mais comuns vai ser a dispneia, que é a dificuldade respiratória, intolerância ao exercício, palidez das mucosas, aumento da frequência cardíaca e respiratória devido para compensar essa falta de hemácia circulante e depressão. Já a anemia hemolítica aguda também vai ter sinais como icterícia, hemoglobinemia, que é aumento da hemoglobina no sangue, hemoglobinúria, que é a presença de hemoglobina na urina, e a febre. Aí, de acordo com as anemias, elas vão ter alguns fatores etiopatogênicos, como a perda de sangue, a destruição acelerada de hemácias e a redução na produção das hemácias. Essa perda de sangue pode ser por hemorragia aguda ou crônica. Na aguda, ela vai ser devido, geralmente, a trauma, úlcera gastrointestinal, deficiência de hemostasia, como intoxicação por plantas, como samambaia, que é tóxica, e as hemorragias crônicas devido a parasitismo, como vermes intestinais, úlcera gastrointestinais também, hematúria, que é a presença de sangue na urina, por alguma causa, e neoplasias, porque a gente sabe que a neoplasia é bem vascularizada e é predisponente a hemorragias. Os principais achados desse tipo por hemorragia vai ser uma resposta regenerativa do corpo e uma baixa proteína total. Em poucas horas, depois da hemorragia, se você colher o sangue do animal, os valores vão permanecer normais. Aí, a partir
de 4 horas que a gente vai ver a redução do hematócrito e da proteína total. Com 1 a 2 dias, a gente vai ver uma anemia normocítrica, normocrômica, que eu vou falar mais para baixo, acompanhada de hipoproteinemia, porque essa hemorragia, ele também não perdeu só as células vermelhas, perdeu o plasma que contém proteínas e outras células. Devido à destruição acelerada de hemácias, ela pode ser por hemólise intravascular, que vai ser devido à causa por bactérias como Clostridio hemolítico, Clostridio perfringens, leptospira, por acidentes ofídicos, acidentes por cobra, porque a toxina da cobra ela causa essa hemólise. Pode ser por agentes químicos, como a fenotiazida. Pode ser imunomediada devido à transfusão, mas transfusão incompatível, ou devido à isoeritrólise fetal, neonatal, que é quando tem diferenças de RH do sangue da mãe e do puto, e a administração de fluidoterapia hipotônica em grandes animais, tanto em equino como nos outros. Já a hemólise extravascular, ela acontece principalmente no fígado, devido ao sistema retículo endotelial, que é aquele que fagocita hemácias velhas, essas coisas. E ela vai ser causada por parasitas de eritrócitos. As hemácias parasitadas ao passar no fígado, vão ser fagocitadas, e agentes virais, como a anemia infecciosa equina. Também por doença hepática, deficiências eritrocitárias intrínsecas. Os principais achados vai ser uma resposta regenerativa com a proteína plasmática total normal, uma leucocitose por neutrofilia, que eu vou falar mais para frente, uma hiperbilirrubinemia, porque quando a hemácia rompe, quando tem hemólise, também tem a liberação de bilirrubina no sangue. Hemoglobinúria, a hemoglobina vai ser encontrada na urina. Coloração vermelha no plasma ou amarelada. E já a redução, pela redução da produção de hemácias, ela pode ocorrer devido à deficiência de nutrientes que vão ser essenciais para a produção das hemácias, como o ferro, vitamina E, selênio, cobre, entre outros, ou devido à aplasia e hipoplasia medular. Pode ser causada por alguns químicos, plantas tóxicas, deixa eu lembrar, doença renal crônica devido à falha na eritropoetina, que, apesar da medula óssea ser o principal órgão da eritropoiese, tem alguns fatores e alguns mediadores que vão ser produzidos em outros órgãos. Então, outros órgãos também vão participar, como o fígado, o rim. Então, alteração nesses órgãos também vão causar anemia. Então, a classificação morfológica das anemias, ela pode ser classificada com base nos índices eritrocitários, levando em consideração o tamanho e a morfologia das hemácias. Aí os termos utilizados vão ser, quanto ao tamanho, vão ser pelo volume corpuscular médio, que vão ser, quando a célula tiver um tamanho normal, a anemia é considerada normocítrica. Uma célula de tamanho maior vai ser macrocítrica, e uma célula pequena vai ser considerada microcítrica. Em relação à coloração, que é a concentração de hemoglobina corpuscular médica, essa sigla, CHCM, ela pode ser considerada normocrômica quando a coloração da hemácia vai estar normal, ou hipocrômica, quando a coloração vai estar mais reduzida, vai estar mais clara.
E a hipercrômica ela não é tão comum. Então, essa classificação não é específica para a causa da anemia, mas é útil quanto ao mecanismo e ajuda a selecionar o protocolo de tratamento. Como eu vou falar mais para frente, o tipo da anemia tem as causas que vão indicar esse tipo. Por exemplo, uma anemia macrocítica hipocrômica, ou seja, uma célula do tamanho maior com a coloração reduzida, ela geralmente esse tipo de anemia é resultante de uma perda aguda de sangue ou de uma hemólise aguda. A anemia macrocítica normocrômica geralmente é devido à deficiência de vitamina B12, ácido fólico, cobalto e pasto rico em molibdênio. A anemia microcítica hipocrômica é mais pela deficiência de ferro e por doença inflamatória, em que os mediadores inflamatórios eles atrapalham a absorção de ferro e outros nutrientes. A anemia microcítica normocrômica é observada em doenças crônicas e a anemia normocítica normocrômica além da deficiência de ferro, inflamação, processos inflamatórios, neoplasias crônicas, transtornos endócrinos, aplasia medular, intoxicação por chumbo e deficiência de vitamina B12. Eu falei das anemias, que é a redução da quantidade de eritrócitos, agora eu vou falar da policitemia, que é o aumento. Ela é classificada em policitemia absoluta, primária ou secundária e relativa. Então, quando o hematócrito, que é o volume globular, porcentagem de hemácias no sangue, alcança 60%, suspeita-se de policitemia absoluta ou relativa. Quando ela alcança 70%, policitemia primária. A policitemia é absoluta quando tem um aumento do número de eritrócitos circulantes, mas a proteína plasmática total está normal. É assim, a gente nunca só vê o hematócrito, o volume globular sozinho, a gente sempre compara com a proteína plasmática total. Depois vou mostrar uma tabelinha que vai auxiliar a gente. Então, a gente vai observar esses casos de policitemia. Cianose e congestão da mucosa devido à concentração das hemácias, aumento da viscosidade do sangue, resistência vascular, redução do débito cardíaco. E ela é vista em animais levados a grandes altitudes, acima da linha do Equador, em animais com doenças cardíacas e pulmonar crônica, e tetralogia de Fallot, que é uma doença hereditária em que o potro ele nasce com 4 deformações cardíacas. Já a policitemia relativa, ela é devido à desidratação, onde vai ter a redução do volume plasmático, redução do plasma. Então, as hemácias vão fazer o quê? Hemoconcentrar. Então, vai ser devido a doenças acompanhadas por perdas excessivas de água, como a diarreia, em outras espécies o vômito, a equino vomita, poliúria, que é o aumento da frequência da urina, e vai ser observado também quando o animal tem um baixo consumo hídrico que não compensa essa desidratação. Também é observado em animais facilmente excitáveis, muito agitados, em que tem um aumento na concentração de eritrócitos na circulação devido à contração esplênica, porque a gente sabe que o baço também é responsável por armazenar eritrócitos. Essa contração esplênica também é observada em outras condições, como condições severas de dor, como a cólica. Então, é comum observar um aumento da concentração de hemácias
na policitemia, com animais com cólica. Então, aqui a gente vai fazer, aqui é uma interpretação clínica associada entre a proteína total e o volume globular. Quando a gente observa um volume globular, deixa eu falar, volume globular e hematócrito é a mesma coisa, tá? São sinônimos. Um VG baixo e uma proteína plasmática baixo, ele indica uma hiperidratação, que em equino adulto é difícil acontecer, quando a gente dá fluido demais ao animal, mais comum em potro. E quando tem perda crônica de hemácias. Já um VG baixo e uma proteína alta, ela indica doenças crônicas, como anemia e doenças linfoproliferativas. Um volume globular normal e uma proteína baixa, ela indica perda do trato gastrointestinal, proteinúria e problema hepático. Já um volume globular normal e uma proteína alta indica uma anemia mascarada ou uma hipergamaglobulinemia, quando aumenta só um tipo de proteína plasmática. Aí eu falei do eritrograma, que faz parte, uma das partes do hemograma, e agora eu vou falar do leucograma, que é a outra parte. O leucograma vai ser a contagem total e diferencial dos leucócitos, que são os glóbulos brancos, as células de defesa do corpo. Eles também vão ser produzidos na medula óssea. E a contagem total e diferencial também vão ajudar na avaliação do animal em resposta a infecções e diagnóstico de doenças. Nos animais, também na gente, tem a quantidade de leucócitos que vão estar circulantes no organismo e vão ter leucócitos que vão estar no compartimento marginal. O que é isso? É um compartimento onde as células vão estar aderidas à parede endotelial dos vasos. Em situações de estresse, essas células de defesa saem e caem na circulação. Então, quando a gente colhe sangue de animais que eles estão muito estressados pela contenção, pela colheita, é comum a gente ver esse hemograma de estresse. A gente chama de hemograma de estresse. A gente já desconsidera um pouco, porque o animal está estressado. Aí esse hemograma de estresse vai ser tanto o aumento de linfócitos como de neutrófilos no sangue. Ele também vai permitir auxílio no diagnóstico de doenças a partir do aumento ou redução de determinadas células de defesa, que eu vou falar mais para frente. Então, é importante o conhecimento dos fatores que podem influenciar os valores hematológicos. Na interpretação dele, é necessário conhecer tanto a contagem total e diferencial dos leucócitos. A diferencial vai ser estimada indiretamente através do esfregaço sanguíneo, onde é feita uma contagem de 100 células, que vai equivaler a 100% das amostras de leucócitos no sangue, em que, se eu observar 30% de linfócitos e 70% de leucócitos, aí esse vai ser a contagem diferencial de leucócitos no sangue. Aí, a contagem total, ela é avaliada pelo aumento acima dos valores de referências, que vai ser considerado, que é chamada de leucocitose, aumento da quantidade de leucócitos, ou a diminuição dos leucócitos, que é a leucopenia. Então, vão ter alguns sufixos acompanhados da célula de leucocitária, como citose e filia, que denotam um aumento na quantidade de leucócitos, e o sufixo penia vai indicar a diminuição comparada aos valores de referência. Então, aqui é uma tabela que mostra as possíveis causas
de aumento e diminuição nas células sanguíneas de defesa. Os neutrófilos. A diminuição é chamada neutropenia e é observada em processo infeccioso, doença imunomediada, aplasia ou hipoplasia medular, choque endotoxêmico e também induzido por algumas drogas. Já o aumento dos neutrófilos é chamado de neutrofilia. Ele é induzido por corticoides, traumas, processos infecciosos, doenças crônicas, intoxicação e resposta fisiológica. Como eu falei do hemograma de estresse, que é excitação, estresse e medo. Também neoplasia. Já os linfócitos, a linfopenia vai ser a diminuição, que é observada em processo inflamatório agudo, infeccioso, viral, quimioterapia, drogas imunossupressoras como os corticoides. Já o aumento é chamado linfocitose, que é já observado em processo inflamatório agudo, doenças virais, doença imunomediada, vacinas, reação à vacina, reação de hipersensibilidade, tipo reação alérgica anafilática. Os monócitos, a redução é chamada linfocitopenia, ela não é tão comum. O limite inferior para monócito, ele é 0. No mínimo, você vê uma sala de defesa, 0 ou 1. Ele vai ser observado, essa redução, em estresse, glicocorticoides, doenças endócrinas e processo inflamatório agudo. Já a monocitose, que é mais comum do que a monocitopenia, é observada em necrose tecidual, trauma, anemia hemolítica, hemorragia, processos infecciosos, estresse. Eosinófilos, eles vão ser observados. A eosinopenia é a redução, é observada em estresse, processos inflamatórios agudos e problemas endócrinos. Desculpa. Já o seu aumento, ele é muito relacionado a processos alérgicos e parasitários, mas também neoplasias, gastroenterite e colite eosinofílica, que é uma doença. Ele é sempre acompanhado de basófilo. Geralmente, quando a quantidade de eosinófilo aumenta, os basófilos também. Basófilo, a redução, não existe o termo para isso, porque não é comum visualizar eles na circulação. É observado mais o aumento, como eu falei, com processos parasitários, alérgicos, inflamatórios e neoplasias. O fibrinogênio é outro tipo de exame que a gente pode pedir. Quando a gente solicita o hemograma, vai vir o eritrograma e o leucograma. Fora isso, eu posso pedir uma proteína plasmática total, fibrinogênio, pesquisa de hematozoário e outros. Fibrinogênio é uma proteína de fase aguda, produzida no fígado. É muito comum pesquisar ela nos grandes animais e não é tão importante para os pequenos. É observado em processo inflamatório de vários tipos de causa e a concentração ela vai aumentar a partir de 3 a 4 dias na circulação e permanecer por vários dias ou semanas, como em doenças crônicas. Geralmente, e por que mais é importante dosar ele? Porque geralmente a resposta dele também vai aumentar, como exemplo, a resposta dos leucócitos, mas ele vai estar mais alto por mais tempo que os leucócitos. Às vezes o leucócito já reduz e o fibrinogênio ainda está alto. Já indica a gente que tem alguma coisa errada no animal. As plaquetas. Também esqueci de falar. Junto do hemograma, a gente pede também as plaquetas, porque ela não vem junto, você tem que pedir adicional. Também vai acompanhar os mesmos sufixos. O aumento vai ser trombocitose e a redução trombocitopenia. A trombocitopenia é mais comum do que a trombocitose,
E tem 5 principais causas, que pode ser pela redução de plaquetas por algumas doenças, como mieloptise, células neoplásicas, mielofibrose, alguns agentes, como quimioterápicos, estrógenos, antibióticos e antifúngicos, destruição de plaquetas por infecção, endotoxinas, neoplasia e algumas drogas. Pode ser pelo consumo de plaquetas, como acontece na coagulação intravascular disseminada, pelo sequestro ou distribuição anormal de plaquetas, como esplenomegalia, hepatomegalia, hipotermia, endotoxemia e neoplasia, e pela perda de plaquetas, que é quando tem uma perda maciça de sangue, uma hemorragia, ou uma transfusão incompatível, que vai ter uma reação sistêmica muito grande. Já a trombocitose dá seu aumento, e ela pode ser reativa ou primária. A reativa vai ser observada em doenças crônicas, deficiência de ferro, doenças endócrinas, neoplasias, desordem do trato digestivo. Já a transitória vai ser pela mobilização esplênica ou pulmonar durante o exercício. Já a trombocitose maligna observada em leucemia, ela não é tão frequente. Então, as principais coagulopatias, ou seja, doenças que vão ser observadas, que vão causar alterações na quantidade de plaquetas, vão ser as coagulopatias hereditárias. Em equino, a gente pode citar a hemofilia, deficiência de vitamina K, doença hepática e a coagulação intravascular disseminada. Vamos partir agora para outro exame, que é a urinálise, que é o exame de urina. Nos equinos, as principais formas de colheita é a micção espontânea, que é quando o equino urina, a gente vai lá, coleta com um tubo, ou através do cateterismo, que é a gente sondar o animal. Geralmente a gente sonda mais as fêmeas, porque os machos a gente tem que sedar para eles expor o pênis e a gente conseguir. Ela vai ser de grande auxílio, porque vai trazer informações complementares ao hemograma e sobre mais específico do trato urinário, tanto inferior como superior, e também de outros órgãos e sistemas, porque a gente também pode pedir bioquímico através do exame, através da urina. Essa urinálise é dividida em 3 partes: exame físico, exame químico e de sedimento. Existem algumas fitas de urinálise no mercado, que são humanas, a gente utiliza também, em que mostra vários parâmetros de uma vez só. São bem interessantes. O exame químico vai ser através dos bioquímicos, e o exame de sedimento vai ser a avaliação do sedimento, através da gente ver o que é que tem a mais fora a urina, que podem ser células de descamação, células inflamatórias, cilindros, entre outros. A cor da urina do equino, ela é amarelo palha, amarelo claro, e algumas alterações podem indicar doenças, como um amarelo mais concentrado pode indicar desidratação, um amarelo esverdeado pode ser a presença de bilirrubina, um mais amarronzado de mioglobina e um mais avermelhada hemoglobina. Quando tem lesão, geralmente a gente não consegue diferenciar muito quando tem hemoglobina ou mioglobina. A gente chama de sangue oculto. A gente faz a prova de sangue oculto, onde vai ver se o composto vai ser hemoglobina ou a mioglobina. Que a hemoglobina vai ser observada quando vai ter hemólise e a mioglobina quando tiver lesão muscular. O odor da urina é considerado sui generis, característico. Quando vai ter algumas alterações, vai indicar a doença.
Quando ele tiver odor pútrido, indica necrose tecidual das vias urinárias. Um odor mais adocicado indica corpos cetônicos circulantes. Um odor amoniacal, ele é observado em animais com infecção bacteriana. O aspecto fisiológico do equino, ele é turvo, devido a ter cristais de carbonato e cálcio, e alterações dessa turbidez. Quando a gente observa ele mais turvo, é quando vai ter presença de proteína, sangue, células de descamação do trato urinário e células inflamatórias, observado em cistite, entre outros, que é a inflamação da vesícula urinária. A consistência da urina do equino, ele é viscoso devido à presença de glândulas e de muco no trato urinário. E as alterações também vão indicar doenças. Aqui eu juntei 3 tabelas, era para ter ampliado mais antes. Primeiro, condições não patológicas e patológicas de alteração da densidade. A poliúria, ela... Oi? Oi? Alguém quer falar? Doutora, tem uma pergunta aqui do Daniel. Nas coletas de urina dos equinos para urinálise, só é possível por sondagem? Não é possível fazer cistossintese? Eu, particularmente, nunca vi fazer cistossintese em equino. Acho que devido à anatomia da vesícula urinária, que ela não fica tão superficial. Só a camada muscular do equino vai ter a pele, as camadas musculares do abdômen, o peritônio, para poder chegar. Então, não é tão comum. Pelo menos eu nunca ouvi falar, nem na literatura que eu pesquisei, nunca ouvi falar de cistossintese em equino. Porque a sondagem é mais fácil. E acho que causa menos trauma do que a cistossintese. Ok. Aí, o aumento da quantidade de micção chama de poliúria e acontece quando tem uma queda na densidade da urina, quando ela está mais fluida. E oligúria é quando tem a frequência reduzida e ela está mais concentrada, aumenta a densidade. Ela pode ser não patológica, por exemplo, a poliúria, com a ingestão excessiva de água. Se a gente beber muita água, a gente vai mais vezes ao banheiro. Isso não quer dizer que a gente está doente. Terapia diurética, que ela aumenta também essa poliúria, fluidoterapia e terapia com corticoides. Já a poliúria patológica, ela vai ser devido a diabetes, insuficiência renal, hipoplasia renal, pielonefrite, que é a inflamação da pelve renal, piometra, que é uma inflamação purulenta nos rins, nos néfrons. Eita, desculpa. Piometra é no útero, tá? Hepatopatias, confundir com pielonefrite. E hiperadrenocorticismo. Já a oligúria, ela vai ser fisiológica, observada normalmente quando tem uma redução de ingestão de água, temperatura elevada, hiperventilação e alta atividade física. Todas essas condições que o animal desidrata. E desidratação leve, né? Já uma oligúria patológica vai ser uma desidratação por perda e febre. Aí aqui é aquele negócio que eu falei do sangue oculto, quando tem ou hemoglobinúria ou mioglobinúria. Hemoglobinúria vai ser observado quando tiver infecções por agentes como a leptospirose, piroplasmose, que é a babesiose, certas estreptococas, agentes químicos como cobre, mercúrio, transfusão de sangue incompatível, que vai ter hemólise sanguínea, anemia infecciosa equina,
doença hemolítica do recém-nascido, que é a isoeritrólise fetal. Já a mioglobinúria tem uma doença chamada mioglobinúria paralítica dos equinos, que também é observado, que também é chamada de... Puxa, agora o nome fugiu. Mas quando tem lesão muscular e quando tem acidentes ofídicos ou cobras. Já a proteinúria. A proteinúria, que é a presença de proteína na urina, é normal quando tem exercício muscular excessivo, convulsões, ingestão excessiva de proteínas, função renal alterada nos primeiros dias de vida. Já ela vai ser patológica devido a causas pré-renais, como alguma doença primária que não esteja localizada no rim. Vai ter causa renal, quando a doença estará no rim. Quando vai ter aumento da permeabilidade capilar, aí ela não vai conseguir com que a proteína fique no rim e retorne à circulação, ela libera na urina sangue ou oxidato inflamatório renal. Já ela vai ser pós-renal. Como assim pós-renal? Ela vai estar localizado abaixo do rim, no sistema urinário, em ureter, bexiga. Quando vai ter infecções do trato urinário inferior, hematúria pós-renal e obstrução por cálculos, mas que equino não é comum. É mais comum observar cistite de todas as alterações urinárias, fora as infecciosas, como a leptospirose, a babesiose. Então, os exames bioquímicos, vamos passar para outra etapa. Os exames bioquímicos, eles vão ser de suporte para avaliar as funções vitais de alguns órgãos, como a função renal, hepática, pancreática, cardíaca, muscular. E pode ser através da dosagem de várias enzimas e substâncias. Aí aqui eu juntei algumas alterações e as possíveis causas. A ureia e a creatinina aumentadas podem indicar alteração tanto no metabolismo proteico como na função renal. Então, o manejo e tipo de alimentação, se o animal tiver com excesso de proteína, vai ter excesso de ureia e creatinina. Então, também vai influenciar nesse resultado. Colesterol e triglicerídeos, eles podem ser usados para avaliar a reserva de lipídios presentes no sangue do animal. E o aumento deles, vai causar a hiperlipidemia, que também é uma doença que é ruim para o animal. AST e creatinoquinase. É observado em alterações musculares, mas o AST também é observado quando tem lesão hepática. E a creatinoquinase exclusivamente para alteração muscular. A GGT e a fosfatase alcalina são utilizadas mais para avaliação da função hepática. Porém, o GGT vai estar presente em vários órgãos, como rim, pâncreas, fígado, intestino. Porém, ela vai estar mais concentrada, sua quantidade vai ser maior no fígado. Então, seu aumento ou diminuição vai estar relacionada à alteração hepática. A fosfatase alcalina também vai estar relacionada a problemas como colestase e reduzida quando tiver danos ao parênquima hepáticos. Em equinos e ruminantes também. A fosfatase alcalina ela vai ter pouca importância, porque o intervalo de concentração dela, o intervalo de referência é muito grande. Mas também quando ela for observada aumentada, também vai estar relacionada à colestase hepática. E também ele pode estar aumentada, a fosfatase alcalina, em animais jovens e gestantes.
Aí aqui eu separei algumas tabelas específicas para o órgão. Geralmente, esses exames são muito caros se eu for pedir cada um desses. Então, a gente seleciona os principais ou os principais indicadores, como o AST, em pequenos tem o ALT, em grande tem o AST, que é mais indicado. Ele indica a insuficiência hepática aguda em diversas espécies. Como eu falei, também problemas musculares, fosfatase alcalina, GGT, sorbitol. O sorbitol ele é específico para diagnóstico de insuficiência hepática em equinos, bilirrubina, amônia, ureia, todos esses que vão ser compostos que vão ser degradados no fígado. Indicadores do funcionamento renal vai ser a albumina, que é a principal fração proteica que se perde no rim quando tem glomerulonefrite. Ela para de reter albumina. Doenças glomerulares primárias levando à hiporalbuminemia. Ureia, creatinina urinária, relação albumina e globulina, porque quando a gente faz a proteína total, vai ter as albuminas, as globulinas e outras proteínas, então a gente vê a relação entre elas, porque em doenças glomerulares renais ocorre redução da relação por perda de albumina pelos rins, porque o rim saudável, ele não é para perder, não é para ser encontrado na urina, essas coisas, é para ser, eu esqueci o que eu ia falar, e outros compostos também, como cálcio, potássio, fósforo, fibrinogênio e fosfatase alcalina, GGT. Aí aqui eu separei alguns tipos de tubo para o exame específico. Por exemplo, para um hemograma completo, eu vou colher sangue total com um tubo de EDTA, que é o de tampa roxinha, para perfil check-up geral das funções bioquímicas, sangue total em tubos de tampa cinza, que tem o citrato, e tubos de tampa vermelha, que é sem anticoagulante. Para pesquisas, somente para pesquisas de hematozoários, vai ser o sangue total em tampa roxa ou esfregação sanguínea em uma lâmina capilar de microscopia. O sangue total, o perfil de hemograma mais anemia infecciosa vai ser, não tem nada a ver, eu não posso escolher só um tubo de sangue e querer que o laboratório faça as duas coisas. Tem que ser um para cada tipo. Vai ter o sangue com EDTA, a tampa vermelha e o tubo que vai ser o tubo da tampa vermelha e um da tampa roxa. E perfil de hemograma, mais pesquisas de hematozoários, o sangue com a tampa roxa, que é o DDTA. Considerações finais, os cuidados de colheita, tubo adequado e a forma que você colhe, porque se eu for colher na seringa, eu não posso colocar no tubo ele diretamente com a agulha, porque isso também vai causar hemólise. Outra coisa, quando o sangue estiver escorrendo, eu tenho que deixar o sangue escorrer pela parede do tubo, eu não posso deixar ele ir direto para o fundo do tubo, também posso causar hemólise. E essas coisas, e o cuidado de conservação, entre outras coisas, vão influenciar diretamente no seu resultado. Sendo assim, é importante realizar exames de rotina para avaliar a saúde do animal, prevenir futuros problemas e auxiliar no diagnóstico de doenças. E isso vai ser ideal para a manutenção da saúde desses animais. Referências e obrigada. Parabéns, doutora, pela palestra, foi muito boa. Eu quero, se tiver alguma pergunta aí, alguma dúvida, para que a doutora possa tirar, vocês podem ou ligar o microfone ou mandar no chat. Alguma dúvida, alguma
Pergunta. Professor, vai dar alguma palavra? E aí? Acho que tá, não tem nenhuma pergunta. E o professor está informando que a internet dele está ruim. Então vamos ficar por aqui. Obrigado a todos. Eu queria comunicar também que segunda-feira já temos palestrante confirmado, o professor Dr. Domingos, da Universidade Federal da Bahia, falando um pouco sobre hidratação enteral em equinos, na próxima segunda. Ok, obrigada a Obrigado a todos. todos Até a próxima. e voltem sempre. Até a próxima.